as aulas essas aulas na quarta-feira aí, o pessoal não gosta muito de ver online, o pessoal fica as duas primeiras e depois todo mundo corre. Quinta e sexta amanhã e sexta é recesso, né? Os recessos da instituição como um todo. Então, aproveitem para dar uma descansada. Isso também, né? Tem que aproveitar dar uma tirada de peso no ombro, né? Bastante coisa. E é isso aí. Hoje eu vou começar a falar com você, porque eu terminei os processos, né? Sobre os processos. E eu quero falar sobre alguns ensaios que são feitos dentro da parte de conformação mecânica. Eu quero tirar só a parte de ensaios. E como eu não tenho como trabalhar algumas coisas com você na oficina, daria até para fazer, mas é assim. Aí, por exemplo, vai uma equipe. Aí essa equipe tem que ficar separada 2 metros. Aluno por cada aluno, não pode ficar junto. Então, praticamente, é uma aula solo. É bem complexa. Agora, se for fazer agora, a prática agora. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou mostrar uma metodologia agora que eu estou desenvolvendo aí para fazer as aulas, para mostrar para vocês. E à medida que a gente for trabalhando, então, com esse processo, vocês vão ver mais ou menos como é que ficou. E eu acho que eu quero fazer isso forjar umas peças. Botar lá na máquina e andar forjando alguma coisa aí. O que acontece? Acho que isso é legal. É bem interessante estar forjando alguma coisa aí nos equipamentos ali mostrando para vocês no processo, como é que chegou lá, como é que foi e tudo mais. Então, chegar nesse gran finale, ficar bom pra caramba. Bom, eu vou estar mostrando para vocês os 2 ensaios, um chamado ensaio de anel de atrito, o outro ensaio de forjabilidade. Esse anel de atrito ele é bem famoso, conhecido. E o ensaio de forjabilidade já é bem restrito. Eu vi isso num livro, Paulo Martins. Esse ensaio está num artigo, não sei que não tem nem a data desse artigo aqui. Não tem. Não tem a data aqui, mas é um processo mais antigo, assim, já tem umas coisas. Eu fiz parte desse ensaio. Eu estou desenvolvendo aí com mais carinho isso aí. Talvez eu embarque num TCC para fazer esse ensaio com mais trabalhar melhor esse ensaio de forjabilidade, com outros materiais, trabalhar quente, trabalhar frio, até onde a gente pode estar chegando, tá? Eu vou cortar agora aqui a câmera aqui, para aliviar a banda aí de imagem, ficar mais tranquilo. Eu vou estar compartilhando a minha área de trabalho aqui. Tudo bem. Qualquer coisa, vocês berram, se não estou escutando nada. Vamos lá, então. São 2 ensaios. Eu vou começar com o primeiro ensaio. Esse aqui é o ensaio do anel de atrito. Tá? Ele foi... Esse cara aqui, o Nogue, que ele desenvolveu isso. E depois o Mailer e o Croft, eles simplificaram. Eles deram uma simplificada no ensaio. Porque tem um objetivo, né? Qual é a ideia dele, né? A ideia dele é medir o atrito. Esse aqui, o colombiano. A gente tem 2 tipos de atrito, né? Vocês podem encontrar na literatura. Nós temos esse aqui, mas nós temos esse atrito aqui também, é o atrito M. Tá? E tem esse praticamente de face e esse aqui de colombiano. São 2 coisas que você pode também achar isso daí. Tá? O volume de face. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui,
ele praticamente, eu acho que eu já mostrei para vocês, ele tem um corpo aqui, ele é mais ou menos isso aqui, e aqui dentro a gente tem um corpo de um material, ele é um corpo assim de material, e a gente tem praticamente dois punções, uma punção embaixo aqui assim, e um punção aqui em cima também, com o mesmo diâmetro. E esse cara aqui, ele faz tem uma força. A tendência é que esse cara, ele fica assim, ó, ele fica como se fosse um H, eu vou bater ele em forte. Geralmente ele não fica um H. Aí ele fica assim. A diferença dessas alturas aqui, a diferença desse cara para esse cara. Essa diferença aqui dá para calcular esse atrito M que ele passa assim. A gente chama de ensaio de duplo copo. A gente já fez a gente trabalhou um mestrado lá na URGS, orientar o rapaz, e a gente fez esse cara aí. Eu estou com até a ferramenta dela, existe lá na SATIC, esse material para fazer esse ensaio. É uma força tremenda, tá? A nossa máquina vai no limite para tentar fazer isso aí. Eu, se eu não me engano, foi fita em aço, cara. Aço é um inferno. E eu tenho lá a ferramenta. Um dia acho que dá pra gente voltar a brincar de novo com aquele cara. Mas a pressão vai lá na casa do chapéu. Até explodir uma ferramenta no meio para tentar fazer esse cara. Esse é o do copo. Quando a gente trabalha com o anel, a gente trabalha com o anel de compressão. Então a gente meio que a ideia é pegar esse anel, uma peça, depois eu tenho o desenho dele ali, e colocar entre duas placas. Aqui e aqui. E aqui eu faço uma força. A ideia é essa. Eu faço uma força. E ele vai medir, a ideia dele é medir esse atrito na interface. Então eu preciso medir na interface. Eu quero medir ele na interface dele. Por quê? Porque eu tenho que levar as mesmas condições que eu tenho na minha ferramenta com a minha peça. Que eu vou forjar trabalho, eu quero chegar e medir esse cara aí. Então aqui tem duas condições. Eu tenho uma condição boa de lubrificação e uma condição ruim de lubrificação. Quer dizer, se vamos olhar, praticamente a diferença está aqui. Ó. No diâmetro interno, esse cara aqui. Então, essa relação, né, que eu tenho, então, se eu fosse forjar uma peça única, então a peça praticamente os estados de tensões num bloco, mais ou menos assim. Eu tenho um cara aqui, eu tenho a placa superior da máquina, a placa inferior da máquina, eu faço a força aqui em cima, aprender a forjar esse cara. Aí, internamente, dentro dos estados de extensões, eu tenho isso aqui. No centro, eu tenho a questão principal, né?
A tendência aqui no centro é onde eu tenho um maior grau de deformação. E na periferia, a tendência é esse cara empurrar ele para cá, né? Então, por isso que ele meio que tende a barrilar na hora que eu conformo aqui. Ele vai fazer um barril aqui. Até aí tudo bem, né? Barril lá, barrilou. Mas por que esse ponto aqui ele faz isso, né? Então ele faz isso e aqui. É porque aqui eu tenho atrito. Se eu não tivesse atrito, na hora que eu forjasse esse cara, ele desce reto. Mas como eu tenho atrito, ele abaulua. Quando eu faço o ensaio do anel de atrito, quer dizer, eu tiro essa parte do miolo aqui. Então, eu tenho duas áreas aqui de contato. Eu tenho uma área aqui de contato e eu tenho uma área aqui de contato. Então, quando eu for deformar esse cara, ele vai tentar jogar para fora aqui, né? Ele está aqui em contato, vai tentar jogar para fora. E se eu tivesse estado aqui, ele vai tentar jogar para cá e jogar para cá. Quanto mais eu tenho atrito, mais eu travo aqui, né? Eu travo conjunto, jogar para dentro, jogar para fora. Então, esse cara aqui tende a fechar. Ele tende a diminuir esse furo aqui. Então, esse aqui é o teu diâmetro, o diâmetro interno. Então, esse cara aqui é o teu diâmetro interno. O quanto você deforma aqui, ele acaba criando uma relação. Enquanto você derruba aqui, né? Então, você tem uma altura H, e eu tenho uma altura H inicial aqui. Quanto é que ele deforma de altura aqui, vai influenciar esse diâmetro aqui. Já escarei. Mas, o que pareça, eu consigo fazer essa analogia de atrito. Quanto mais eu aperto, mais ele borracharia. Nesse ponto, para tentar medir o atrito. Tá? Então, existem curvas, você constrói essas curvas, aí são os problemas para a gente construir. Essas curvas são construídas, tá? Por exemplo, aqui. Esse aqui aqui vai ser redução, por exemplo, percentual da redução do H, da altura. Você pode trabalhar com logaritmo natural de H por H0. Você pode usar, geralmente usa esse. Aí você tem lá, esse aqui tem 20%, 40%, geralmente até 60% do ensaio, até 60% da altura. Então, de 6, você imagina quanto é que vai, né? Então, se eu preciso 60%, por exemplo, é 0,6, tal, 60% é 0,6 negativo, você vai diminuindo. Então, 0,54 vezes 6, isso aqui vai para a altura final aqui. No caso de 6, ele tem que bater 3,29 milímetros. É isso que ele tem que bater. 3,29, a altura final. E isso para 3. E nisso dali, se você trabalhasse como se fosse um corpo sólido, quer dizer, ele aumentasse só a diâmetro externo, eu praticamente teria atrito igual a zero. Então, se trabalhasse como se fosse um corpo sólido, né, por isso que ele fala assim, à medida que aumenta o raio, não diminui tanto assim o diâmetro interno, quer dizer, o atrito é mais baixo. À medida que ele vai crescendo, esse aí
vai aumentando esses valores. Então, se esse cara aqui se aumentasse conforme se fosse uma massa sólida, teoricamente eu não teria atrito, o coeficiente de atrito seria igual a zero. Para fazer esse cara funcionar aqui, muitas vezes eu coloco aqui, por exemplo, a minha taxa de redução. Aqui vai ser o percentual de redução, é bem esse. Aqui, por exemplo, o percentual de redução aqui do meu diâmetro interno. Eu também pode fazer esse cara aqui, né? Logaritmo natural. Normalmente não faço isso, tá? Do diâmetro interno. Por quê? Porque aqui a gente trabalha na área. Tá? É difícil fazer isso pelo diâmetro. Geralmente é a diferença mesmo de diâmetro, percentual de diâmetro que você tem, a redução. Aí você tem que ir para os simuladores. Os teus simuladores, você cria aquele anel, aquele anelzinho ali, e aí você diz para o simulador, diz, eu quero atrito, por exemplo, QZ parte zero. Aí, eu quero uma redução aqui de 20% e o coeficiente de atrito, por exemplo, 0,01. Ele vai traçando pontos aqui, à medida que você vem jogando. Aí, então a tua curva, por exemplo, sobe aqui. Esse aqui é válido para 0,05. Aí você aumenta o mesmo conjunto com coeficiente de atrito maior. Aí ele vai dar uma curva aqui, por exemplo, esse aqui é o coeficiente de atrito de 0,1. E ele vem fazendo. Você vem construindo. A outra curva lá em cima. E assim vai. Isso é teórico. Isso aqui é por simulador, numérico. Isso aqui tu consegue por simulador. Consegue por simulador numérico. Aí quando você for lá medir, você vai fazer esse conjunto de medição. Aí você vai medir o diâmetro interno e, por exemplo, a redução de altura. Aí, você chegou lá, mediu, foi em 40%, aí você deu um valor aqui da redução do diâmetro, e aí você vê aqui e ele bate aqui mais ou menos. Aí tu tem que estar mais próximo de 0,5 atrito, então você descobre que o coeficiente de atrito é 0,05. Mas por isso que importa desse carinho. Importa porque o coeficiente de atrito é um dos piores casos que você tem de erros matemáticos no modelo matemático na conformação mecânica. Você não consegue prever o coeficiente de atrito. É bem difícil, é muito chato. Dá um monte de erro. Um monte de erro. Então, assim, a gente consegue melhorar no processo. Tá? E eu consigo determinar com muito maior exatidão esse coeficiente de atrito. O problema é mais as curvas, essas curvas de calibração, para saber onde é que está isso aí. E bate direitinho. Eu fiz esses ensaios, eles batem direitinho com o coeficiente de atrito, você vai aumentando a redução e ele vai acompanhando essa deformação pelo coeficiente de atrito. Aí, tá, mas isso interessa o quê? Interessa se eu, por exemplo, pegar um lubrificante e botar entre ali. Se eu não colocar nada e colocar um lubrificante, eu já vou ter uma outra realidade de ensaio. Isso é completamente diferente. Vai ter outro ponto, outro conjunto, vai ser uma outra situação. Tá? É isso que você vai ter. Acho que eu tenho aqui alguns ensaios que eu fiz. Esse aqui eu fiz uma série de ensaios para vocês verem com variações de altura e com lubrificante para verem como é que é. Olha só como é que se comportaram.
Essa já com pouca redução, né? Já com a redução um pouquinho menor. Eu vou passar para um outro, a outra que já aumentei um pouquinho mais a redução. Esse aí já deu uma redução praticamente de 40%. Já deu uma boa. Eu estava com uns 10. Eu errei na usinagem, deixei com 10 minutos, deixei com 6. Aí acabou ficando maior ali, não sei porque eu fiz essa besteira. Deu o terceiro aqui. Esse é o tio de alumínio e tio de aço. Alumínio, pegando fogo. O alumínio é bem quente. Acho que tem mais um aqui. Esse aqui, se não me engano, é com lubrificante. Era uma fita de Teflon. Teflon, aquela fitinha para cano. Muito bom para coeficiente de atrito. É bem interessante. Eu já vi os artigos, o cara falando que para você ter uma melhor lubrificação, você teria que ter 2 lubrificantes. Uma na peça e uma na ferramenta. São coisas. Esse aqui foi as medidas que eu tive, né? De externo, interno e de redução de altura. Essa redução de altura praticamente é o que eu consegui aqui na C percentual aqui. Então eu tenho aqui o 20%, 40%, 60% no limite. Aí dá para fazer 10, 20, dá para fazer isso aí. É tranquilo. Tá? Tranquilo mesmo. Então vamos ver aqui como é que ele se comporta então. Tá? Com os diâmetros, ó. Então é um percentual de redução de altura. Então praticamente o diâmetro interno quase não se altera. Então eu tenho praticamente o meu diâmetro interno era 10. Vamos trabalhar aqui. Né? Trabalhar com logaritmo, eu acho melhor que você tenha aqui 10 sobre 10. Então esse cara aqui é igual a zero. Aqui nesse conjunto. Uma redução de 20%. Então ela está bem embaixo aqui. Bem aqui assim. Esse aqui é com lubrificante. Ele tem dado uma escorregada, quer dizer, ele aumentou um pouquinho o conjunto para 10,2. Ele chegou a aumentar. Então, se aumentou, eu tinha 10 para 10,2. Errado. Esse é o logaritmo natural. Vamos ver que opa. 10,2 para 10 divide. Acho o logaritmo natural. Tá bem baixinho aqui. Aqui seria 10%, mas não dá 10%, na verdade.
Dá bem aqui assim, dá para baixo aqui. Então, o segundo o lubrificante, ele daria aqui embaixo. Ó. Deixa eu até trocar a cor da minha caneta. Eu tenho o lubrificante, daria aqui assim, 0,06. E se eu fosse trabalhar com, eu daria aqui embaixo, ó, no 0,4. Eu botaria 0,6, olha só. Eu consigo, então, aqui o coeficiente de atrito, nessa condição, aqui, eu teria 0,06. E essa condição aqui, eu teria 0,04. Então, como ela está aqui para baixo, aqui tem o zero, né? Aqui é zero. Aqui para baixo você tem um aumento, né, do diâmetro. Oh, caramba. Estou começando a passar automático. Ele fica querendo aumentar ali. Esse é o pro aço, né? Agora tentar olhar esse conjunto aqui, o que aconteceria se eu aumentasse a redução dele. Então tem esse cara aqui, logaritmo natural. Um botãozinho que eu ficar apertando aqui, que ele fica mandando. Então, eu teria que ir praticamente 11%. 11% daria aqui assim. Deixa eu trocar a cor da caneta. Vermelho. 40 e 11%. Ele estaria mais ou menos aqui, ó. Então, eu teria em torno disso aqui, ó. Coeficiente de atrito de 0,09. É isso que eu teria. Ah, olha só, que esse aqui eu já teria 9,25 por 10. Eu estou com um problema aqui com a minha mesa, aqui já está passando sozinho aqui essa. Tá enlouquecido aqui. Peraí. Vamos ver se ele vai de novo aqui. E não. 9,25 dividido por 10. 7,8%. Eu vou daria mais ou menos aqui. Vou trocar até a cor aqui. Não, aqui. Agora daria aqui assim. Aqui metade, daria mais ou menos aqui. 0,8. É isso que eu teria. E olha só, ele não aumenta muito, né? 8, 15, 8, alguma coisa. E esse aqui daria 60%, ele daria mais ou menos por aqui. Então, é assim que a gente consegue medir, por exemplo, essa peça de aço, né? É o coeficiente. Essa curva de calibração eu peguei no artigo também, não é o mesmo material, aí tem essas problemáticas aí. Mas é mais ou menos essa a ideia. Essa é a ideia que a gente teria. Então, aqui eu teria esses dois conjuntos, esses dois conjuntos que somem, divide, você tem a média, é o coeficiente. Para o aço, é esse aqui. Então, praticamente, com pouca redução, praticamente não se tem alteração. Aqui você já tem pequenas alterações. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse valor aqui, logaritmo tal, 9 para 10. Então, opa, tá. Tá, já sei o que fez.
Esse que fez. Ele tem que mudar de novo. Automaticamente, se der 2 cliques na tela, ele passa para frente. Eu tinha configuração do Windows que faz isso aí. Deixa eu botar essa configuração ali, depois eu arrumo. Eu teria 11, praticamente 10%, com 40%, teria mais ou menos isso aqui, ó. E isso aqui, 0,15, ó, bem alto. E com o lubrificante ficou pior ainda. O alumínio ele não bateu muito bem. Deu muito certo. Depende do lubrificante que você tem. Então, ó, de natural. 10. %. 12% já é aqui, ó. Olha só como é que ele já dá um valor menor aqui, mas não tanto aqui. 0,12. Beleza. Então ele tem as suas. Ele melhora, mas não melhora tanto. Né? Ele melhora, mas não melhora tanto. Aqui provavelmente, eu sei o que aconteceu aqui. Aqui foi um erro de leitura. O furo ficou ovalizado aqui. Então, esse cara aqui, praticamente, eu não consigo medir nada. Eu não gosto muito de trabalhar com redução de altura por redução de diâmetro. Eu gosto de trabalhar mais aqui pela percentual da redução do diâmetro externo. Só da redução do diâmetro externo. Eu gosto de trabalhar mais assim. Eu acho que fica melhor. Eu acho que ele tem as suas vantagens aí. Ele fica muito bom. Eu acho que ele fica bom aí, esse conjunto. É assim, então, que a gente mede o coeficiente de atrito. Então, se vocês precisarem calcular alguma coisa lá daquelas equações matemáticas, lembra? É assim que a gente consegue medir o coeficiente de atrito entre a ferramenta e a tua peça, para todos os processos. Eu consigo fazer isso dali. É o deslizar da peça sobre a ferramenta. Agora eu quero falar sobre o ensaio de forjabilidade. Tá? Esse ensaio de forjabilidade, ele praticamente trabalha com vários tipos de peça. Ele é uma peça cilíndricas, né? Essa aqui é uma relação altura 1:1. Aqui é até 1,5, né? 1,5, quer dizer, ela é maior, aqui ela é 37,5 de altura, com um diâmetro de 25. Aqui também, um diâmetro de 25. Aqui é um barrilzinho com um furo de 12,5 no centro aqui. Esse aqui é como se fosse uma peça piramidal aqui. E ele tem uma altura de 5 pelo meio e tudo mais. E esse aqui é uma flangezinha que é feita. A ideia é o seguinte. A ideia é eu pegar esse cara, fazer uma marcação lateral. Fazer uma marcação lateral lá dessa peça aqui. Primeiro usinar esse cara. O material que você quer. Aí depois você faz uma marcação. Ele tem que fazer essas marcações na mão. Fica horroroso. Não dá muito certo. Mas dá para medir alguma coisa. Tem que inventar alguma coisinha. Ele tem esse cara aqui. Aqui também, você faz uma pequena medição aqui e aqui. 4 milímetros, 90 graus. Faz essa marcação. E o que você quer saber? Esse aqui a marcação está aqui, 4,90. Você quer saber esse cara aqui, ó. Porque quando você aplica uma força
Aqui, ele é chato, né? Barrila, quer dizer. Esse aqui vai para baixo, esse cara vai para cá. Aí você faz isso para reduções aqui, ó, esse logaritmo aqui, isso aqui de 20, por exemplo. O artigo do cara fala isso aí, 40%, 60%. Até 60%. O material não vai passar muito disso. E aí você vai começar a fazer esses ensaios, né? Essas reduções. E você vai começar a medir esse carinha aqui, ó, W0. É isso que você vai acabar medindo depois de ensaiado. É bem chatinho de medir, eu tentei medir paquímetro, não dá certo. Eu vou mostrar os resultados. O bom é a medição ótica mesmo. Ele vai dar um resultado bem interessante, tá? Aqui são as peças que eu utilizei. Ó, aqui estão as medidas dela. Aqui também é 25. Deixa eu botar a medida técnica. Texto. Esse aqui de 25 também. Esse é um corpo sólido, esse aqui é um material furado. Aqui esse aqui é tipo um barrilzinho, esse aqui é um material chanfrado. Esse aqui só está deitado, tá? Mas aí a gente apertava esse cara aqui. Eu vou mostrar para vocês, então, esse aqui a gente fez esse ensaio sem nenhum tipo de lubrificante, tá? Sem nada. Eu coloquei aqui, então, agora eu coloquei uma peça ali para ser melhor, para ele ter um coeficiente melhor, um anel de dureza maior. Aquele ali é aquele anel furado, um furo nível escalado, aquela puxada. Esse aqui, então, ó, o barrilzinho. Esse aqui é aquele frangizinho. Tá pegando fogo. Esse aqui eu tentei medir termicamente, não deu muito certo com a minha câmera. A câmera não deu muito certo para pegar isso aí. Ela está deslocada até o ponto da censura. Estava centrado. Essa que tá. A peça que tá.
para a bateria, o que era, ele não estava conseguindo pegar direitinho essa temperatura. Tá? Mas, aqui foram os resultados. Aqui eu tive 20%, né? Aqui é 40%. E aqui é 60% de redução. Olha só, vocês começam a olhar a lateral do alumínio, né? Como é que ela fica. Desse jeito. Esse é a frio, tá? Se for fazer a quente, ele dá outro resultado. A superfície que ele consegue deformar muito mais a quente do que a frio. Esse aqui é o pequeno anelzinho que ele tinha. Esse aqui também é 20%. 40% e 60%. Aí aqui, olha só. Dá para notar até aqui assim. Eu até ampliei aqui, ó, para vocês verem. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, então, uma ruptura. Por quê? Porque a ideia daquele ensaio é a gente ter isso aqui, né? Eu tenho, então, o barril. Tá assim. E eu tenho uma redução grande de altura aqui. Então, ele vê que ele dá para notar aqui por dentro, assim, ó, como é que ele meio que... Como ele meio que faz isso aqui, né? Ele é um quadradinho, ele é praticamente 25 por 25. Nessa jogada que ela faz, ela joga muito aqui pro lado, né? Ela joga muito aqui pro lado. E nesse jogar aqui pro lado, então, ela esforça e quebra. Então, são peças feitas para quebrar mesmo. Peças feitas para quebrar. Então, nessa forjada que você dá ali, você rompe ela, você quebra ela na lateral. Então, com 60% a gente já está tendo ruptura com ela. Esse aqui a gente não tem problema nenhum, o barrilzinho. Ele é feito aqui é 20%. 40%. 60% de deformação. As alturas foram cada vez indo mais. Né? Não tivemos problema com esse material aqui. E aqui, então, a gente já teve um problemazinho, então. Olha só, aqui eu tenho 20%. Aqui eu tenho 40%. 60%. Com 20% ela fica engraçada, porque você tem, a peça é assim, ela meio que embarrila, mas ela fecha assim. Ela faz um negócio bem engraçado. Assim. Aí aqui continua o pequeno anelzinho que está aqui, ó. Aí aqui é a mesma coisa, ele faz isso. Dos dois lados. Ela dá uma embarrilada aqui e aqui. Aí depois, quando ela começa a empurrar, ela corre numa velocidade bem grande para cá. E aqui, olha só. Aqui, 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 aqui. Aqui já começa com 40, mas não dá nem para ver, perceber. Olha aqui perto, aqui, como é que o bloco de alumínio se arrebenta inteiro. Aqui, então, eu tenho uma ruptura total do meu material. Isso quebra tudo. Tem toda essa parte de ruptura aí. É esse ponto que eu quero pegar, esse ensaio. Eu quero pegar esse cara aí. Até quanto eu consigo deformar minha peça de alumínio? Até quanto eu consigo deformar minha peça de aço? Né? Aqui, então, eu calculei alguma coisa. Eu meio que tentei medir. Lembra daquela relação que eu tinha lá, que eu falei lá? Você tem um barril aqui, né? Mesmo, eu queria saber onde é que ela quebrou. Então, eu tinha isso aqui, aí eu tinha lá o B no centro dela aqui, né, o quadrado, que eu fiz mais ou menos assim, bem judiadinho. Aqui, chamei de T. E aqui, chamei de W.
É o W que eu tenho aqui. Então, o W original é 4. E eu fui calculando, né? Calculando. Então, eu reduzi, eu medi aqui, ó, 4,5. Então, eu tenho 4,5. Tenho 4,5 por 4. Eu tenho umas praticamente aqui 0,1178. Tá feito. Um, 178. Aí eu joguei para cá, né? E esse cara é esse cara aqui, ó. Eu fui fazendo isso para todos. Eu criei um gráfico. Um gráfico. E aqui estão todos os pontos. Todos os pontos aqui. Então, aquele cilíndrico está aqui, ó. Aqui, aqui. Teve 2 pontos aqui que eu medi. O 20 aqui se perdeu, não sei onde foi parar. Mas ele existia aqui no meio, aqui, esse ponto. Né? Eu tenho que ter qual é a medida que ele dava. 1,178. Então, ele está praticamente igual esse aqui. Deixa eu ver se tem dois. Ah, tem 2 valores aqui ó, iguais. Ó. Esse e esse. 3, né? Mas a 20%. Então, aqui, ó, os 2 pontos estão aqui. Então, aqui eu tenho o cilíndrico e eu tenho o tapered, né? É aquele barril. Estão aqui. Então, os pontos de deformação foram aqui, aqui e aqui. Mas isso era muito ruim de medir, tá? Então, tem uns erros aí gigantescos. Esse cara aqui quebrou. Ele tem fratura. E esse também. Os dois. Ah, então, deixa eu voltar lá. Eu acho que não foi os dois, não. Vamos ver. Não, o barril não fez nada. O barrilzinho não fez nada. Esse aqui não quebrou. Por que pareça. Esse cara aqui, mas por que isso? Eu tive 2 quebras. Eu tive essa aqui, fratura. E essa aqui, fratura. Mas aqui, como você falou, deformações diferentes. É por causa do problema de medição. Mas é mais ou menos, eles não estão muito fora com relação a essa subida que ela dá aqui. Ela dá essa subida aqui, ó. E não está preciso porque a medição foi horrorosa. Tá? Então, não quebrou, não quebrou. E esses dois aqui fraturaram. Tá? Provavelmente, esse cara tá aqui embaixo. Ele não está aqui. Tá? E esse aqui também não está aqui. Aí tá mais ou menos por aqui, assim. Aí não estão ali. Mas é mais ou menos eles estão por aqui, assim, esse conjunto. Esse aqui também, acredita-se que está mais aqui embaixo. Esse aqui seria uma reta que é onde você teria a perfeição. Esse aqui seria perfeito. Como assim perfeito? Você deformaria, ele deformaria reto junto. Né? Não barrilharia, né? Você deformaria, ele simplesmente ficaria maior aqui. Que era o que estava antes. Ele não ia formar aquele barrilzinho. Então, essa curva aqui, ó, ela é construída, esse aqui é onde é que você constrói isso aqui, quando o coeficiente de atrito é igual a 0, e aí você, por simulador. Tá? O simulador, ou o calculado, né?
calcular esse cara aí também. Quanto é que ele reduz de altura e quanto é que ele aumenta do volume como um todo. Ele tem que ser uma perfeição para fazer isso aí. E você consegue calcular esse cara ali, essa perfeição, e ele daria uma reta. E essas curvas aqui, ó, que eu não consegui colocar por causa do problema de medição, ele teria, por exemplo, uma curva aqui, uma reta, chamada de reta de fratura. Então, tudo que tu passasse dali para cima, ele ia quebrar a deformação para aquele determinado material. Ele é dado por esses materiais que quebraram aqui, na mesma inclinação dessa reta aqui, homônima aqui, ó. Então, todos os teus ensaios, eles teriam que estar aqui dentro, ó. Eles são obrigados a estar aqui dentro. Então, é como você... a perfeição, eles estavam tudo ali dentro. Por isso que eu vi que tem erros de monte aí. Um ou outro que eles acabaram realmente dando certo, né? É assim que ele é construído, esse tipo de ensaio. Dependendo do que você quer deformar com o material, então você consegue colocar ele lá para dentro. Tá? É legal de brincar com esse cara aqui, né? Eu quase nunca consegui fazer esse tipo de ensaio. Não dá tempo. Tá fazendo. Era para brincar mais com esse ensaio, estudar mais ele. Estudar mais. É uma metodologia de marcação, de temperatura. Brincar mais com ele. Brincar mais com esse cara aqui desses resultados. Eu tô achando até que eu vou colocar isso aí para próximos trabalhos aí de TCC, fazer esses ensaios de forjabilidade, desenvolvimento de ensaio de forjabilidade e do ensaio de anel de atrito. Os dois muito bons e dá para desenvolver legal, e depois dá para trabalhar com mestrado em cima disso daí, com o pessoal medindo esses valores aí, fazendo os cálculos matemáticos. Mas a gente tem que desenvolver a metodologia para ficar bem direitinho, redondo aí. E o problema que dá nisso aí é problema de medição. Você determinar quanto é que esse cara acaba, digamos assim, alargando, né? Essa diferença do W, da largura pela altura. Tá? E praticamente era isso. Tá? Eu tinha... Deixa eu mostrar para vocês. Tá? Vou abrir a minha câmera aqui. E tem um detalhe, tá? Eu praticamente já nas publicações que vocês colocaram agora, fechou. Essa semana fecharam 10 aulas, 10 trabalhos e 10 perguntas. Então não precisa estar fazendo mais, então praticamente já tem essas duas notas. Como é que vocês preferem fazer? Vocês querem receber um percentual de quanto é que foi cada uma? E depois eu posto a nota de vocês lá no portal? Por mim pode ser, professor. Pode ser isso aí? Uhum. A gente coloca lá, né? Esses materiais ali. Vai ter mais uma nota daí, né? Do trabalho. Isso. Agora é que nós vamos ver como é que nós vamos estar fazendo. Eu queria o trabalho que eu queria fazer. Era meu sonho levar vocês para lá, né? Tem aula prática, né? Complicado. Tem uma aula prática. Tá na máquina lá e ver, levantar faísca. Sim. Mas eu vou. O que eu quero fazer? Vou trabalhar provavelmente. Nota individual já tem. Nota dos trabalhinhos já tem. Então agora eu posso fazer um trabalho em equipe com vocês. E filmar, né? Filmar o processo lá na SATIC, lá forjando lá e tudo mais. Aí eu tô vendo o que eu vou fazer, se eu vou forjar à noite lá. Seria legal, professor, a gente ver a prática. Né? Talvez abrir a câmera ao vivo lá e a gente brincar. Seria bem legal. Eu vou conversar com o Cavaleiro isso ali certinho, tá? Tá bom. Essa semana eu vejo, porque assim, eu não sei como é que tá o pessoal também, né? Pra se deslocar e tudo mais, né? Eu sou de Araranguá também aqui e tô sem ônibus ainda pra ir. Tá vendo?
Eu acho que eu tava com ideia, porque eu tinha ideia seguinte, né? De filmar ao vivo, né? Sim, seria bem interessante, professor. E Filmar ao acrescentar vivo. bastante. Filmar ao vivo, vamos ver o processo, como é que é, discute. E por equipe, né? Porque aí dá pra, a gente vai, cada dia consegue uma equipe ali vendo, né? Sim, Ó, pega aqui, a temperatura, bota aqui, faz isso. Eu acho que eu tô propenso a isso. Fazer essa brincadeira. tá Fazer esse certo. trabalho, né? Eu acho que vai ser legal. Eu vou conversar com o Cavaler, ver se dá pra fazer isso daí. Fazer essa filmagem ao vivo e discutir com a equipe ali, mostrar e tudo mais, né? Espera que dá para vocês meter a mão, mas com os resultados, uma coisa já tem, né? Uhum. Ah, dentro das circunstâncias, eu acho que é o que dá para fazer, professor. É, o que dá pra fazer. Aí depois, o semestre que vem, se tiver tudo liberado, e às vezes o Uhum. cara marca uma noite lá só para ver levantar faísca, né? Aham. Pois é. Formou alguma dúvida do processo ali de. Ah, tudo certo, professor. Da minha parte aí, tranquilo. Dá para brincar bastante aí com aquela. A, a... Beleza, menino. O alumínio pega fogo, né? Pega fogo. Eu tentei pegar com a câmera termográfica, mas não ficou legal. Conseguiu medir certinho, mas a temperatura vai lá para cima. Ela sobe lá, de 17 vai para 40, 50. Rapidinho, assim. E só de você deformar a quantidade de energia que você acaba despendendo ali. É bastante. Bastante mesmo. Mas então tá. Era isso que eu tinha para fazer para vocês. Então a gente já não precisa mais fazer a parte de perguntas e trabalhos, tá? A gente já fechou por aqui. Eu vou estar terminando de compilar tudo e estar passando para vocês, tá? É mais ou menos isso aí. E eu estar postando aí eu posto, entro lá dentro do vocês, do portal de vocês, e posto a nota de vocês. Tem cara lá que é capaz de ir com média 10 aí. Tá certo, pessoal? Tá certo, professor. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite, tá? Tudo de bom para vocês.